Sejam todos bem-vindos. Nós somos o Amor em Poesia e vamos celebrar a sua história. Bom, no vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês como é a cerimônia do Amor em Poesia. Bom, nesse ramo de celebração de casamentos, a gente vê muitas dúvidas com relação ao estilo do celebrante. Como aquele celebrante celebra, o que ele chama mais atenção, qual é o diferencial dele frente aos outros. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar para vocês como é o estilo da cerimônia do Amor em Poesia. A pretensão do Amor em Poesia é tornar a sua história algo memorável, contando ela de maneira poética, romantizada, adequada ao seu sonho. A gente tem a pretensão de tornar real o sonho mais íntimo das noivas e dos noivos que nos procurarem. A gente tem a pretensão de tornar esse sonho algo que todos possam levar consigo de maneira emotiva, de maneira sublime para a festa, para pós-festa, para que possa sempre trazer a real história do casal, para que a gente possa contar a história que trouxe todos os convidados àquele momento mais importante, que é a celebração do casamento. A gente entende que os casais precisam ter essa sua história narrada para muitos dos convidados, porque nem todos sabem os detalhes dessa história. E a gente vem aproveitando esse mercado, onde vem crescendo a oportunidade de narrar a história dos casais, contando detalhe por detalhe, e a gente traz esse cuidado de narrar a história de uma maneira mais romantizada, mais poética, de modo mais leve e trazendo ainda mais importância e foco para o casal. Exatamente. Então, o primeiro ponto do grande diferencial da nossa cerimônia é a personalização. A gente conta a história do casal de forma poética, lúdica e, de fato, como um conto de fadas. Então, ela vai ter início, meio e fim, personalidade, único, porque só aquele casal vai ter aquela história. Esse é um ponto muito importante. Um segundo ponto muito importante sobre a celebração é que ela é ecumênica. A gente diz assim que ela não tem religião. Então, ela vai de acordo com o casal. O casal quer botar um pouquinho de religiosidade ali na cerimônia, a gente vai colocar. O casal não quer falar, quer falar de amor como se fosse uma filosofia de vida, quer falar de amor sobre algo etéreo, o universo, a gente consegue também. Então, esse é um segundo ponto, uma cerimônia muito aberta, né? Terceiro ponto, é uma cerimônia que tem a duração em média de 35 a 40 minutos, entretanto, isso também pode ser adaptado, isso também é flexível. Então, a gente pode fazer algo entre 15 minutos, pode fazer algo de 40 minutos, pode fazer algo de meia hora, então não é aquela coisa muito engessada. Vai de acordo com o tempo que o casal vai ter a cerimônia. E o último ponto muito importante é que sempre o Rodrigo, como poeta, ele termina a celebração com uma poesia. E essa poesia, como a poesia não, né? Porque tem diferença entre poema e poesia. Poesia é tudo e o poema é justamente a poesia escrita. Então a gente pode dizer que ele termina a celebração, aquela história, com um poema. E esse poema, ele é exclusivo da história do casal. Para ele construir as estrofes, ele vai fazer como se fosse um resumo da história. Então é como se a gente resumisse a história do casal em um poema para finalizar de maneira grandiosa a celebração que a gente está propondo para esse casal. Exatamente, a gente traz todas essas artes e faz com que, de fato, os noivos estejam no patamar mais elevado, no momento mais especial da vida deles. A gente também, como noivos, a gente entende que o momento da celebração é o ponto alto, a festa é apenas um modo de comemorar aquilo que foi celebrado, aquilo que está sendo celebrado, é algo que se complementa. O que difere, de fato, o casamento de qualquer outra festa é a cerimônia. Então você pode ir numa festa de 15 anos, você pode ir numa boda de rubi, bodas de prata, bodas de ouro. O que vai diferenciar aquele casamento ser um casamento é o fato da cerimônia, de estar prestigiando o casal, de estar contando a história de casal e de estar celebrando a união daquele casal. Por isso, a gente acredita que o ápice de um casamento é, de fato, a cerimônia e não a festa. A festa ela vai como um complemento, como vamos fechar
né, aquele dia maravilhoso com uma festa. Até porque é no momento da celebração que a gente tem a oportunidade de trazer para os convidados a história do casal e fazer com que todos entrem exatamente na mesma sintonia, no mesmo momento, né? Você consegue situar todos do que realmente trouxeram aquelas pessoas especiais, porque é um momento onde a gente convida pessoas apenas especiais, especialíssimas. Então a gente entende que é nesse momento que a gente tem a oportunidade de trazer essa mensagem para o casal, do casal para os convidados, dos convidados para o casal, e uma surpresa muitas das vezes do noivo para a noiva, da noiva para o noivo, que acaba reservando a esse momento essa oportunidade de trazer e surpreender um ao outro, né? Então a gente tem essa oportunidade, a gente quer fazer muito desse momento o ápice, e a gente vem buscando essa filosofia, essa prática, esse modo de realizar o trabalho e entregar para vocês a melhor história, a sua história contada com muito amor e poesia. Uma frase que a gente costuma muito repetir, né, quando a gente faz entrevista com os nossos casais as pessoas que já conhecem a sua história, elas vão se conectar com a sua história, porque elas vão relembrar de coisas, elas vão, nossa, é verdade, vivemos isso, é verdade, aquilo aconteceu. E as pessoas que ainda não conhecem a sua história, elas vão se inspirar na sua história, porque a gente vai fazer a sua história ser de fato inspiradora para aqueles que ainda não conheciam tanto detalhe e foram sim considerados para ser os convidados ilustres do seu casamento. Bom, então é isso. A gente fez um videozinho curto, rápido, bem direto para mostrar para vocês como é que é mais ou menos a cerimônia do Amor em Poesia. Continuem com a gente, curtam, compartilhem, avisem para a família, para os amigos, porque aí vocês vão ter muito mais informações sobre a nossa celebração e sobre o nosso trabalho. Mais informações, entre em inbox, que a gente entra em contato. E estamos aí para celebrar a história de vocês com muito amor e poesia. Vamos em frente, grandes coisas estão por vir. Valeu, galera! Tchau, tchau, obrigada!